em Juízes, capítulo 6, versículo do 11 ao 16. Juízes 6, 11. Amém? Diz assim: Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Vocês podem sentar. Nós vemos na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, nos fala aqui sobre o povo de Israel. Como Deus libertou a Israel da escravidão, do jugo da servidão ali no Egito. Como Deus tirou o povo com mão forte, com mão poderosa, o tempo deles ali no deserto, as maravilhas, os milagres que o Senhor fez para aquele povo. Então nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós vemos também até onde o Senhor levou eles ali, liderado por Moisés, depois liderado por Josué. Chegaram até Canaã. Só que Moisés morto, Josué é o seu sucessor, também Josué morre. E as gerações que vieram após, eles se esqueceram dos feitos e das maravilhas do Senhor na vida do povo de Israel. E eles começaram, então, a servir a outros deuses. Se voltaram para outros deuses. Esqueceram o Deus verdadeiro. Esqueceram aquele Deus que os libertou, que os livrou, que grandes milagres e grandes feitos fez ali no povo de Israel. E com isso, o Senhor permitiu, os entregou à servidão mais uma vez. E às vezes, irmãos, a gente julga muito, o povo de Israel, e a gente vai ver aqui que muitas das coisas, a palavra do Senhor, os servos do Senhor, as mulheres, aqui da Bíblia, que a Bíblia fala, as histórias que nós lemos, nós vamos ver que nós temos mais em comum com eles do que nós imaginamos. E às vezes a gente julga o povo de Israel, Ah, mas Deus fez tanta coisa, para Israel, tantos milagres que Deus fez na vida de Israel, e com recorrência, sempre Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, estava se afastando do Senhor, estava indo atrás de outros deuses, servindo a outros deuses. E a gente começa a julgar a Israel. E a gente percebe também que, às vezes, irmãos, nós não nos desviamos da casa do Senhor. Nós não passamos a servir outros deuses. Mas, às vezes, as coisas estão tão bem, que nós esquecemos, às vezes, dos benefícios do Senhor nas nossas vidas, do que o Senhor fez. Nós esquecemos de glorificar,
Nós esquecemos de exaltar o nome do Senhor, nós esquecemos de contar aquilo que o Senhor fez. Nós nos esquecemos de muitas coisas. Às vezes nós até viramos, né, as costas, o Senhor nunca nos deixa. Nós que às vezes deixamos o Senhor. Nós que às vezes nos afastamos da presença do Senhor. E assim como na vida de Israel, a gente vê que muitas das vezes o prejuízo vem. E às vezes ele é grande. Mas o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor, ele é bondoso. O Senhor é compassivo. Né? E ele usa de misericórdia. Assim como ele usou com o povo de Israel, ele usa também nas nossas vidas. E o povo de Israel, ali, né, pecando, se afastando do caminho do Senhor, após a morte de Josué, e o Senhor os entregou aos seus inimigos. E com isso, os seus inimigos começaram a oprimir o povo de Israel. E o que o Senhor faz? Como o Senhor, ele é misericordioso, ele é bondoso, o Senhor, ele levanta juízes ali em Israel. Total de 14 juízes passaram ali por Israel. O primeiro juiz, Otiniel, segundo, Eude, depois veio Sangar, e quarto, Débora. Né, a única juíza, Débora. Após a morte de Débora, o povo, o que ele fez? Sempre que um juiz morria, o que o povo fazia? Esquecia de tudo e se voltava contra Deus. Eles esqueciam de Deus e iam após outros deuses. Fazia para si ídolos, levantaram altares a ídolos e deixavam de servir a Deus. E o Senhor, então, levantou depois, né, depois que Débora morreu, aliás, o povo mais uma vez se afastou de Deus. O que Deus fez? Deus os entregou mais uma vez nas mãos dos inimigos. Desta vez, os inimigos do povo de Deus eram os midianitas. E os midianitas estavam oprimindo o povo de Deus, a ponto de Israel se empobrecer. Por quê? Porque eles não tinham mais provisões. Não tinha mais como. Tudo que eles plantavam ali, os midianitas vinham e destruíam. O gado também, eles não tinham mais. Então, tudo era destruído pelos midianitas. Eles estavam perseguindo, estavam oprimindo o povo de Deus, mas tudo isso é permissão de Deus. Às vezes tem coisa que acontece que é permissão de Deus. Nas nossas vidas, tá? Permissão de Deus. Tudo que acontece. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. Então, tudo é permissão de Deus. E Deus, mais uma vez, estava permitindo que o povo passasse por aquela provação. Mas o povo procurou também. Né? Eles foram atrás disso. Eles deixaram Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que grandes coisas tinha feito por eles. Foram ali adorar a outros deuses, adorar Baal. E o povo, depois de tanta opressão, 7 anos de opressão, né, de muita dificuldade que eles estavam passando, de muita pobreza, muita miséria, nada que plantavam, eles conseguiam colher, eles não viam resultado, fruto de nada do que eles faziam. Aí o povo, irmãos, né, faz o que a gente também faz. Quando a gente está no bom, está na alegria, está na bonança, né? O que a gente faz? Às vezes a gente nem dá glória a Deus. A gente levanta e deita, nem ora, não fala com Deus, não agradece. Só da gente estar abrindo os olhos de manhã já é um milagre. Então já é um motivo de nós agradecermos. Quantos não podem mais isso? Quantos não têm mais condição, não estão mais aqui para isso? E nós esquecemos desses mínimos detalhes. Então são coisas assim mínimas, mas que nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Né? E o povo, como eles estavam sendo muito oprimidos, aí de quem que eles se lembram? Do Deus verdadeiro. O único e verdadeiro Deus. E às vezes nós também somos assim. Eu falei que tem mais coisas comuns aqui na Bíblia com a gente do que a gente imagina. Né? E nós, assim, às vezes, quando a coisa começa a apertar mesmo, aí o que nós vamos? Nós corremos para os pés do Senhor.
Ai, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, isso. E nós começamos, Senhor, Senhor. Aí aquele fervor, né? É aquele, aí fica crente mesmo de verdade. E vai na casa do Senhor, e ora, e louva. Você passa lá, está no louvor o dia todo, ouve hino. E está com a Bíblia, lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e começa, né? Adora o Senhor o tempo todo. E o povo, então, se lembrou de Deus. E eles começaram a clamar a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Até então, eles estavam levantando altares a Baal. Aí eles começaram a clamar ao Deus verdadeiro. Eles já não estavam aguentando mais aquela situação de opressão dos midianitas. Até que nós vimos aqui nessa passagem, que um homem chamado Gideão, ele estava ali, a Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lagar. Gideão significa destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador. Ele estava ali, por quê? Destaque, malhando o trigo no lagar, e daí? O que ele tem? O que tem? Porque a gente sabe que o lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era lugar de uvas, pisar uvas. O lagar ficava numa posição mais abaixo. E o lugar de malhar trigo era na eira. A eira é um lugar mais alto. Então, quando eles estavam malhando o trigo no lugar certo, que era na eira, então, ali, o vento era mais forte, e o vento ajudava a espalhar as palhas ali. Então, facilitava o trabalho daqueles agricultores. Mas, devido à situação em que o povo de Israel estava enfrentando, não tinha como Gideão fazer daquele jeito. Mas Gideão parou. Gideão esperou. Esperou a fome chegar? Não. Ele teve o quê? Ele pensou em algo, uma estratégia. Bom, se não tem como eu ir lá na eira, então eu vou lá no lagar. Foi até mais difícil? Com certeza. Porque, como eu disse, lá na eira, tinha o vento para ajudar. No lagar já não tinha. Mas só que lá estava escondido. Ninguém estava vendo ele. Aí não tinha como seus inimigos ir lá e saquear ele. Porque isso que acontecia. Eles eram sempre saqueados pelos seus inimigos. Mas como ele estava naquele lugar estratégico ali, né, bem escondidinho, não teve como seu inimigo chegar. Mas tinha alguém que estava ali observando ele. No versículo de número 11, a gente vê que o anjo do Senhor, ele estava ali. Fala no versículo do o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Então ele estava ali, mas o anjo estava observando. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, de coração mesmo, nós queremos com o nosso coração aberto, nós estamos servindo ao Senhor, de todo o nosso coração, de uma vontade mesmo de adorar a Ele, irmãos, não precisa se preocupar. O pastor está vendo? O líder está vendo? O irmão tal está vendo? Não preocupa não, o mais importante é Deus que está vendo, e a recompensa vem de Deus. É Ele que nos recompensa. Não espera o pastor recompensar, não espera o seu líder, não espera ninguém. Espera em Deus. Ele está te vendo. Ele sabe aquilo que você faz, ele sabe como está a sua dedicação à obra dele. Ele sabe como está o seu coração na presença dele, ele conhece. Ele te esquadrinha e ele sabe o que se passa. Então não preocupa. Os mais antigos vão lembrar, né, de um hino da Shirley Carvalhais, que diz assim, ninguém me vê, ninguém me vê. Posso ser consagrado, posso ser abençoado, mas ninguém me vê. Posso estar com a boca no pó, posso estar ali clamando, mas ninguém me vê. Mas esquece, né, às vezes, de pensar que o mais importante, como eu disse, que é Deus. Deus, ele tudo vê, dos olhos dele nada passa despercebido. Ele contempla todos os moradores da terra. Ele está contemplando cada um que está aqui nesta noite. Ai, Senhor,
Foi um dia tão cansativo, foi um dia tão difícil, mas eu vou para a casa do Senhor, vou te adorar. Vou te agradecer, vou buscar a tua presença, vou louvar o teu nome, que foi para isso que eu fui criado. Então o Senhor, Ele está vendo. Ele vê o teu esforço, Ele vê a tua dedicação. E ali, né, Gideão achou que estava, né, ninguém vendo ele, mas o anjo do Senhor estava ali contemplando ele. E ele viu. E o anjo chega até ele, né, e diz que ele o quê? Varão valoroso. Ou seja, que ele tinha valor. Por quê? Enquanto muitos estavam se escondendo com medo dos inimigos, ele estava lá, ele foi trabalhar, ele não parou. Né, vamos dizer, ele arregaçou as mangas e foi. Ele não ficou parado esperando. Então, aquilo tudo o anjo, né, o Senhor, ele viu. Por isso, ele o chamou de varão valoroso, que ele tinha um grande valor. E falou que, olha, que Deus era com ele. O Senhor é contigo. Mas aí Gideão vem com a desculpa, né? Ah, Senhor, mas se o Senhor fosse conosco mesmo, por que esse mal sobreveio? Mas por que o mal veio? Foram eles que foram atrás do erro. Foram eles que se afastaram do Senhor, como o Senhor nunca se afasta de nós. As mãos do Senhor sempre estão estendidas. Isaías fala que as mãos do Senhor estão estendidas. É nós que saímos debaixo das mãos do Senhor. Assim como o povo de Israel fez. Eles saíram da presença do Senhor. Por isso estava sobrevindo sobre eles todo aquele mal. Mas, então, o anjo, né, ele falou assim para ele, vai nessa tua força. Que força? Com aquela mesma força, com aquela mesma dedicação que ele estava ali, a malhar aquele trigo, né, a procurar um sustento para ele, para a sua família. E com certeza toda a família de Gideão não passava necessidade, não passava fome. Porque ele estava ali procurando meios, né, de sobrevivência, de sustento para eles. E ele disse, vai nessa tua força. Porventura não foi eu que te enviei? Mais uma vez, aí vem as desculpas, né? Ah, irmãos, estou precisando de você para dar aula ali para as crianças. Precisando de você para liderar um conjunto. Ai, infelizmente, irmãos, não posso. Não tem condição, não tem capacidade. Nem Gideão falou o quê? Ai, minha família é a mais pobre. E eu sou menor na casa de meu pai. Aí começou aquelas desculpas para não ir, né, para não fazer. Mas o Senhor, mais uma vez, falou, né, que eu hei de ser contigo. Eu e você, nós não somos capazes mesmo. De nós mesmos, nós não temos capacidade. Mas quem está conosco tem. É Ele que nos capacita. Quantas vezes nós já ouvimos falar que Deus não chama os capacitados? Mas é para confundir. Ele chama quem? Aqueles que não são, para confundir os que são. E é Ele quem capacita, é Ele que dá condição, é Ele que dá força, é Ele que fortalece. Ele dá força ao cansado, Ele dá ânimo. Está difícil, eu não posso, mas o Senhor dá ânimo, Ele dá força. É assim que Ele falou com ele, olha, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Podia ser quantos midianitas existissem, mas é como se naquele momento tivesse um homem só diante dele, e ele ia destruir. Aí ele começou a fazer provas. Primeiro ele fez a prova ali, né, ele levou, né, bolos cabrito, os bolos ali, asmos. Nós vemos que aquele anjo do Senhor tocou, né, que lá veio fogo ali naquele sacrifício dele, subiu, o Senhor recebeu aquela oferta, recebeu aquele sacrifício, né, e o Senhor deu uma ordem para ele. É muito importante. Quando o Senhor nos ordena alguma coisa, quando o Senhor fala alguma coisa, faça. Não tenha medo. Porque assim como o Senhor falou que era com Gideão, o Senhor é contigo. Ele é com cada um de nós. Aí, a partir daquele momento, o que ele falou para ele? Falou, toma o boi do teu pai e vai até o altar
de Baal e derruba todo aquele altar de Baal. Gideão fez. Esperou a noite, reuniu ali uns homens, foi. E a primeira coisa, quando se destruía o altar de um Deus estranho, o que fazia? Erguia um altar a Deus. Então, tira tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Tudo que está impedindo você de servir ao Senhor, de todo o coração. Tudo que está impedindo você de chegar à presença do Senhor, de sentir a presença do Senhor na sua vida. Ah, mas eu vou na igreja todo dia, eu vou quarta, eu vou sexta, eu vou domingo na escola dominical, eu vou domingo à noite, nada. Tira, se tiver alguma coisa, tira. Aí eles ergueram o quê? O altar ao Deus verdadeiro. Ao único e poderoso Deus. Gideão foi o quê? Obediente também. Ele obedeceu a voz de Deus. Quando ele derrubou o altar de Baal e ergueu ali o altar ao verdadeiro Deus. Vieram as consequências? Vieram. Qual que seria a consequência? Os homens todos queriam matar Gideão. Chamou seu pai, Joás, e falou, não, traz seu filho aqui que nós vamos matar ele. Joás falou, de jeito nenhum. Se Baal for realmente Deus, ele mesmo vai se vingar. Se ele for um Deus verdadeiro, ele vai se vingar. Não precisa de nós nos vingarmos por ele. Mas nós sabemos que o único e verdadeiro Deus, nós sabemos qual é. Tem um episódio também de Baal, Elias, né, um episódio muito conhecido na Bíblia, Elias e os profetas de Baal. Quando Elias chega ali, aqueles 400 profetas, e Elias fala, não, vocês podem clamar primeiro. E passaram o quê? O dia, a noite clamando, né, e chorando e pedindo, né? E Elias começou ali, né? Tirar uma ondinha com eles. Ah, fala mais alto, né? Ele não está ouvindo vocês. Quem sabe ele saiu. Continua, fala, e nada. E quando Elias rogou ao Deus verdadeiro, no mesmo instante caiu fogo do céu. Deus não precisa provar nada para ninguém. Porque Ele é Deus. Mas através do meu clamor e do seu clamor, grandes coisas Deus faz. Através do clamor na vida de Elias, Deus que fez cair fogo do céu. Então, mais uma vez ficou provado. Baal, né, foi destruído ali seu altar, e o verdadeiro Deus foi exaltado. E Gideão a gente vê, né, no decorrer, que Deus levanta ele, capacita ele para ir guerrear contra os midianitas, que era o povo que estava oprimindo eles durante 7 anos. Estava ali saqueando os bens do povo de Israel. E ele vai. Só que ele vai com uma turma, né, bem grande, 32 mil homens. Aí Deus fala, peraí, Gideão, tem muita gente aí. Dispensa um pouquinho. Porque, né, gente, é da natureza humana, né? Deus conhece cada um de nós, Deus sabe o que se passa no nosso coração. Se eles fossem com aquela quantidade e eles ganhassem, o que eles iam falar? Ah, viu como nós somos poderosos? Com a gente ninguém pode, né? A gente vai mesmo e destrói, né? Mas não. Deus queria mostrar que mais uma vez Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalha. E ele pediu que Gideão dispensasse ali. Aí foi uma turminha de 22, né, mil, foram embora. Ficou quantos? 10 mil. Mas tinha muita gente, Deus falou, ainda tem muita gente aí. Então dispensa mais. E fizeram ali uma prova com aqueles homens lá na beira, né, naquela água. E foi embora mais uma turminha, ficaram apenas 300. Com 300 homens, divididos em 3 grupos de 100, eles atacaram os midianitas, e lá nos midianitas, Deus fez com que um deles sonhasse com o que estava acontecendo. E a fama de Gideão já estava correndo, porque quando um homem contou o sonho dele, o outro falou assim, que estava ouvindo, falou assim, isso aí só pode ser o Gideão. Só pode ser ele que vai atacar e vai destruir a nós. E Gideão ouviu isso, e Gideão animou-se. Aí ele ficou com o ânimo dele, né, bem renovado, e assim eles foram. Mas eles não foram com armas, eles foram com buzinas,
com cântaros. Não tinha espada, não tinha nada disso. Eles foram apenas com buzinas e com cântaros. E enfrentaram os inimigos. No momento certo, o que eles fizeram? Quebraram os cântaros, tocaram as buzinas, e os seus inimigos entre si, eles começaram a lutar entre si, com espadas. E os seus inimigos o quê? Foram destruídos. Gideão ainda matou 2 dos príncipes dos midianitas, e ali o povo, os inimigos de Israel, pôde ver mais uma vez que o Deus de Israel era com eles. Que o Deus verdadeiro era com eles. Então, irmãos, é dessa maneira. Se eu e você, de todo o coração, servimos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, o Senhor, Ele vem em nosso socorro. Ele vem, Ele ouve as nossas orações. Para mim está difícil, para você está difícil, às vezes é até impossível. Melhor ainda, porque Ele é especialista. Ele é o Deus do impossível. Ele faz estéreo ser mãe de filhos. Ele faz água sair da rocha. Ele abre o mar. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus do impossível, o Deus verdadeiro. Então busquemos Ele de todo o nosso coração. Colocamos Ele à frente das nossas vidas, dos nossos negócios, tudo que nós vamos fazer, colocamos Deus na frente de tudo. Buscarmos primeiramente a Deus. Buscarmos primeiro fazer a vontade do Senhor. As outras coisas vão vir, serão consequências da nossa maneira como nós vamos servir ao Senhor. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E assim, essa força que foi Gideão, essa estratégia que o Senhor colocou no coração dele, que nós possamos também ser ali como ele. Mesmo diante da dificuldade, nós estamos adorando o Senhor, buscarmos meios de estarmos na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.